Muito bem, tá todo mundo aí, né? Todo mundo aí? Firme e forte? Tô vendo algumas caras bocejantes. Imagina. Vamos lá. A gente tinha a expectativa, vocês tinham, eu também tinha uma grande expectativa de ter o Marcelo aqui. E quando ele falou, eu estava com muito medo dele cancelar essa viagem, porque vi que o negócio estava ficando complicado lá em Belo Horizonte. Ele ia no Ervos Nordeste também, não foi, cancelou. Eu falei, meu Deus, vai sobrar para nós aqui, né? E a gente, quando conversou sobre o Ervos aqui, Centro-Oeste, nós pensamos nesse tema. Na verdade, esse tema foi sugestão do Marcelo, falando sobre tudo que a gente está vivendo, tudo que está acontecendo, tudo que Deus está fazendo. A gente tem que estar muito sensível para aquilo que Deus está fazendo, para entrar no trabalho de Deus. Não é isso que a gente aprende com Jesus? E eu quero acreditar que o Senhor também soberanamente escolheu que o chefe não viesse, né? Que a gente aqui, na nossa simplicidade, com toda a nossa limitação, tivesse também recebendo de Deus, porque tem alguém que nunca falha, que nunca falta, que sempre está aqui, que é Jesus. Amém? Amém? Ele tem uma promessa que se a gente está reunido no nome dele, fôssemos aqui 2 ou 3, ele estaria. Ele tem essa promessa. E ele é ilimitado. Nada pode impedi-lo. Muitas vezes o que faz a grande diferença é se o nosso coração está aberto para receber o que ele tem separado para nós. E para escutá-lo. Bom, que coisa, eu estou com frio, eu acho, né? Mas até a metade eu consigo engatar a segunda, a terceira. Então ele está aqui, eu creio nisso e eu quero crer que é a vontade dele. E essa tarde eu não vim fazer a caminhada lá, antes que o pessoal fique falando que eu nunca caminho, nunca faço. Eu fiz essa caminhada, gente, em 88. Tá valendo, não tá? Quando eu era mais ou menos da idade de vocês, assim. Eu era muito velho, né? Metade da caminhada. Menos da metade da caminhada. Não, eu fui até o fim, descendo lá, tomando banho de cachoeira, com roupa e tudo, foi maravilhoso. Foi 1971. MBC Brasília. Hã? Mas na verdade eu fiquei aqui também, porque eu precisava sentar e pensar no que falar para vocês essa noite. O chefe cancelou a vinda dele em cima da hora, né? Então eu, a Cláudia, a Carlinhos, somos meio, né, no contrapé, assim, para preparar. E eu cheguei a rascunhar algumas coisas, uma palavra com 3 tópicos, né? Tudo bem assim, arrumadinho, mas incomodada, sem ter muita clareza para mim se era isso realmente que Deus queria. Então fui para o meu quarto de tarde, orei, falei, Deus, tem misericórdia de mim? Porque eu tive a ousadia de falar assim, não, beleza, eu falo sábado à noite. Depois pensei, meu Deus, onde é que eu fui me meter, né? Quando a gente tem que falar, a gente fica tão diferente, né? A gente busca mais o Senhor, responsável, é um negócio engraçado. Fica nervoso. Mas eu sei do meu coração que Deus fala. Então eu deixei para lá as coisas que eu tinha anotado, eu deixei para lá os meus 3 pontos e vou fazer uma coisa que eu tenho muita dificuldade, que é a coisa que eu estou nervosa, que é improvisar. Foi engraçado. Na verdade eu comecei a ir por outra linha e parei no texto e é sobre isso que eu quero compartilhar, abrir meu coração e ter um tempo para a gente orar, sei lá o que Deus vai fazer, depois fica orando aí, para Deus dar graça. Quando vocês olham isso aqui, então a gente definiu o tema, né? Aí mandei para o Alex, faz uma arte aí, mas usa essa imagem dessa porta, se vira, né? Os coitados artistas têm que entrar na cabeça de quem encomenda, né? Então nem dei liberdade para ele muito, falei assim, eu preciso que você bote o nome aí do tema bonitinho, sobre essa imagem dessa porta. E eu queria que vocês falassem para mim o que vocês veem quando vocês olham para essa imagem, essa figura. Que ideias que vem à mente de vocês? Hã? Nárnia? Portal? Não estou ouvindo. Colheita. Porta estreita. Oração no quarto, ação fora. Oportunidade
oportunidade. Foi isso que alguém falou? De fato, quando a gente fala em oração e ação, a gente está falando de duas realidades aparentemente conflitantes. Ou quando a gente fala que tudo depende de Deus e que tudo depende de nós, a gente está trazendo aqui um paradoxo. Afinal de contas, tudo depende de Deus ou tudo depende de nós? Explica melhor isso aí. Então, é um assunto difícil, como a Claudinha falou ontem. É complexo. Especialmente porque isso aqui faz alusão àquele tema, aquele debate interminável nosso sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Então, se tudo depende de Deus, Ele vai fazer do jeito dele, e aí independe do que a gente vai fazer. Mas na verdade não. Tudo depende de nós. Em se tratando da missão, tudo que a gente vê no mundo acontecendo, toda a sede que o mundo tem de Deus, todo o anseio que as escolas têm, esse clamor das escolas que chegam a nós toda semana, e cada vez que você faz a escola da vida, que termina, tem 2, 3, 4 escolas falando, por favor, venham. Os estudantes falando, vocês não vão embora, né? Por favor, volta, não vai embora. E quando a gente vê essa sede, esse anseio, esse clamor, a gente sabe que a gente tem a resposta. A gente sabe que o Evangelho é a resposta. E que nesse sentido depende de nós. Nós precisamos fazer alguma coisa. Porque tudo que o mundo necessita é conhecer o Evangelho de Cristo. Tudo depende de nós, não nós NPC, mas povo de Deus, gente que conhece Deus. Mas ao mesmo tempo tudo depende de Deus. Como é que a gente consegue fazer essa equação? Como é que a gente consegue juntar essas duas ideias? Para quem estava no ENO do ano passado, né? Em Belo Horizonte, vai lembrar que o pastor Ivênio falou sobre isso, porque ele pregou sobre oração. E ele também falou, são duas realidades aparentemente opostas, mas que convivem lado a lado. Nós não vamos nem para um extremo de pensar, se tudo depende de Deus eu não vou fazer nada, nem para outro extremo de achar que se tudo depende de nós, eu vou lá e deixa Deus, né? Deixa Deus para lá. Não. Nós temos essas duas dimensões da nossa vida de oração, de fechar a porta, de ir para o nosso quarto, de estar na presença do Senhor, de fazer uma leitura orante, de ter o nosso silêncio interior, de buscar Deus. Mas temos essa realidade que do outro lado da porta existe um campo branco, existem pessoas sedentas, pessoas precisando ouvir, e que Deus nos enviou para fazer isso. Isso foi algo que Deus falou, é com vocês. Podia ter deixado os anjos, Ele podia fazer algo, né, com muita facilidade, miraculoso, para impactar de uma forma definitiva as escolas e pronto, mas Ele resolveu confiar a nós esse trabalho. E essa é uma realidade que caminha lado a lado. Eu comentei com o Marcelo, falei, esse tema aí lembra uma frase de Agostinho. Agostinho falou, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Essa atitude é uma tensão que a gente tem que conviver com ela. Fazer o máximo, trabalhar, arregaçar as mangas, ir lá fora e fazer o que a gente está fazendo. Alcançar vidas, ter um senso de urgência, saber que cada dia que passa, quantas vidas que estão se perdendo, afundando ainda mais, se distanciando mais de Deus. Para quantos jovens as drogas e tantas outras desgraças chegam antes da mensagem do Evangelho? Existe uma urgência, Jesus falou, temos que trabalhar enquanto é dia. Existe uma urgência porque o tempo está acabando. Porque nós sabemos e sentimos e pressentimos a volta de Jesus cada vez mais perto. Isso aqui não está acontecendo porque a MPC é maravilhosa, porque nós temos uma excelente estratégia, porque somos inteligentes, porque nós somos muito legais e divertidos. Isso aqui está acontecendo, e esse crescimento que a gente vê na região está acontecendo em todo o Brasil, porque Jesus está preparando a sua volta. Porque parte dessa volta de Jesus está relacionada com a pregação do Evangelho. E embora a gente viva num país cristão, não é um país que conhece a mensagem do Evangelho.
Então nós estamos fazendo esse serviço, não estamos? O que eu tenho falado que é uma tensão, um paradoxo, talvez a gente possa entender de outra forma, como uma parceria. Uma parceria que Deus fala que algumas coisas Ele decidiu fazer através de nós. Deus decidiu que algumas coisas aconteceriam apenas na resposta às nossas orações. Então Ele nos manda orar. E Ele condiciona algumas realidades, nós não sabemos quais, não sabemos quantos, nós não temos como fazer uma estimativa matemática de quanto por cento que Deus vai fazer independente de se orar, e o que Deus vai fazer somente se orar. Eu não quero entrar nesse mérito, mas nós sabemos que Jesus ordenou que a gente orasse. Jesus nos ensinou, como nós cantamos, a invocar o reino de Deus. Se não fosse necessário orar para que o reino viesse, Jesus não ensinaria isso. Então, se a palavra de Deus nos dá tantas instruções sobre orações, é porque Deus falou assim: eu vou agir em resposta às suas orações. Senão, de nada adiantaria orar. Então, Deus é nosso, nós somos parceiros de Deus, nós caminhamos e trabalhamos e fazemos essa obra, trazemos esse reino junto com Ele, através da oração e através do nosso trabalho. Nós não estamos indo para o trabalho, esse tudo depende de nós. Nós não estamos indo sozinhos. Deus está trabalhando através de nós. E esse trabalho que nós fazemos com o Senhor. Na verdade, nós nos juntamos àquilo que Ele está fazendo. É melhor entender assim, né? Nós vemos que Deus está fazendo. Quando a gente percebe essa abertura, esse desejo, e não apenas nas escolas, né? Quantos outros espaços que a MPC tem ido para pregar o Evangelho. E que as pessoas estão sedentas, buscando, desejando, porque Deus está trabalhando nesses corações. Deus está trabalhando, chamando você para essa obra. Eu gosto sempre de reforçar isso, gente. Eu sei que algumas cidades estão penando muito, com equipe, com formação de equipe, com recrutamento de voluntários. Nunca, jamais esqueça que Deus está chamando, porque Ele é o maior interessado. Persevere, não desista. Continue convidando, continue desafiando, que aquelas pessoas que Deus está chamando vão se chegar a você e vão fazer parte desse time. Amém. Porque Deus está em ação. Quando Jesus foi questionado sobre curar no sábado, Ele falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. É tempo de trabalhar. Nós estamos no tempo que é o tempo do trabalho, mas nós entramos no trabalho que Deus está fazendo. E Deus está fazendo através de nós também. Então nós vamos com tudo, com todas as forças, com essa ideia de que tudo depende de nós, no sentido de que nós não podemos nos omitir. E que há coisas que Deus não vai fazer no nosso lugar, Ele vai fazer através de nós. Amém? Então a gente não pode se acomodar. É tempo realmente de arregaçar as mangas e trabalhar. E eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando: quem são vocês que estão aqui? Eu sei que a gente precisa muitas vezes ser desafiado para o trabalho, mas quando a gente vê todos esses vídeos e quando a gente tem os relatórios e sabe de tudo que está acontecendo, eu preciso pensar: bom, quem são essas pessoas que estão no Ervos Centro-Oeste 2014? Quem são vocês? Vocês são pessoas que estão atentas para essa realidade. São pessoas que têm atendido esse chamado. São pessoas que estão trabalhando, que estão doando seu tempo, doando sua vida, colocando dinheiro, investindo nessa causa. Então eu sei que vocês conhecem essa realidade da ação. Estão vivendo isso. E toparam o desafio. Vocês são guerreiros. Vocês colocaram a mão na massa. Colocaram a mão no arado. E com a graça de Deus não vão olhar para trás. Amém? Então eu queria dar um passo a mais. Sabendo disso, só voltar aqui. Na preparação da palavra, quando eu comecei a pensar a respeito da oração, eu me deparei com essa frase que eu acho que, eu não sei se ela está dentro do manual de voluntariados, mas na apresentação do material de treinamento, liderança de voluntários, aparece essa afirmação do Ricardo Agreste. Ele está citando a pessoa. E eu vou ler, você me acompanha.
Bernardo de Claraval, monge francês, que viveu entre os séculos 11 e 12, disse que tudo o que somos e fazemos deve ser fruto não de nossas próprias reservas, mas do transbordar da água viva que Jesus derrama em nossas vidas. Podemos, assim, dedicar-nos a algo sem nos exaurirmos, dar-nos sem nos esgotarmos, cuidarmos de outros sem cometer o equívoco de não cuidarmos de nós mesmos. Se, contudo, abandonamos esta relação constante com a pessoa de Cristo, fechamos-nos para a fonte que abastece o nosso reservatório interior e deixamos de receber a água viva que emana do Pai. No entanto, a falta de conexão com a fonte primária da água viva nos conduzirá, mais cedo ou mais tarde, à sequidão. Eu vou ler de novo. E eu quero que você preste muita atenção. Bernardo de Claraval, monge francês que viveu entre os séculos 11 e 12, disse que tudo o que somos e fazemos deve ser fruto não de nossas próprias reservas, mas do transbordar da água viva que Jesus derrama em nossas vidas. Podemos, assim, dedicar-nos a algo sem nos exaurirmos, dar-nos sem nos esgotarmos, cuidarmos de outros sem cometer o equívoco de não cuidarmos de nós mesmos. Se, contudo, abandonamos esta relação constante com a pessoa de Cristo, fechamos-nos para a fonte que abastece o nosso reservatório interior e deixamos de receber a água viva que emana do Pai. No entanto, a falta de conexão com a fonte primária da água viva nos conduzirá, mais cedo ou mais tarde, à sequidão. Quando eu li esse texto e cheguei nessa palavra sequidão, veio algo no meu coração e falei, é isso aí, é por aí. Então eu quero falar sobre a sequidão. Falar sobre seca é algo bem oportuno para a gente aqui, não é? Eu quero que você pense um pouco nessa grama aqui, já que a gente andou, passou por ela, isso talvez esteja vivo na sua memória, tá para mim. Pensa nesse gramado seco, marrom, esse cheiro de poeira. Agora pensa no rio, que muitos de vocês andaram por ele, as águas fluindo. Quem não foi para o passeio viu o rio ali do lado do refeitório. Você tem essa imagem clara e próxima de você. Pensa na terra seca, na grama seca. Pensa no rio. Com que o seu coração mais se parece essa noite? Porque é incrível a nossa capacidade de trabalhar, de fazer as coisas, de estar à frente, de pregar, de liderar uma equipe. É incrível como a gente consegue por algum tempo fazer isso tudo secos por dentro. Então eu queria que a gente pensasse aqui na gente. Nós não vamos pensar agora na galera que está lá fora, porque eu sei que essa galera você ama, você se preocupa, você trabalha por eles. Eu queria que a gente pensasse dessa porta para dentro. Eu queria que a gente tivesse uma conversa doméstica. E uma das coisas que mais toca o meu coração, quando eu penso nas nossas equipes, quando eu penso no nosso trabalho, quando eu penso no nosso evento cultural na sexta-feira, é que esse evangelho que a gente prega para o outro, nós precisamos pregar para nós mesmos. Essa mensagem que é para o outro precisa ser nossa. Nós precisamos ter restaurado a nossa alegria da salvação. Nós precisamos checar como está a nossa conexão com essa fonte de água viva. Se no nosso interior existe um rio a jorrar para a vida eterna. E se o nosso trabalho está fluindo dessa vida
Nós vivemos, nós acreditamos, porque nós não fomos chamados a ser profissionais do Evangelho. Nós não fomos chamados a ser pessoas que apresentam uma coisa muito bonita que não vivem. O estar com Deus e o estar no mundo, o estar na sua relação íntima com o Senhor e depois se lançar ao trabalho, esse movimento que nós fazemos, ele precisa ser, na verdade, uma coisa só na nossa vida. Toda a vida e ministério de Jesus estavam absolutamente submetidos à liderança do Pai. Jesus agia em completa rendição e submissão. E ele conseguia fazer isso porque ele tinha essa sintonia fina com Deus. Essa intimidade, essa comunhão. E quando a coisa começava a ficar muito tumultuada, ele parava, nem que fosse necessário parar de madrugada, para falar, peraí, deixa... Senhor, o que o Senhor quer? É para eu ficar aqui? É para eu ir para outra cidade? Senhor, quem são os discípulos que eu devo chamar? Quem são as pessoas que eu devo chamar? Essa dependência também no fazer. Mas, queridos, nós precisamos pregar para nós. Tem um momento onde a gente precisa ouvir a mensagem e entender que ela é para nós. E eu pergunto, como está a sua vida com Deus? Como está esse fluir de Deus no seu coração? Com que você mais se parece? Com rios de água viva, cheios de vida, que mata a sede de outros? Ou com uma grama seca? E muitas vezes o que a gente faz é um teatro. Que a gente consegue enganar todo mundo, menos Deus. Às vezes até a gente quer se enganar, né? Mas Deus sabe como está o nosso coração. E eu gostaria de lembrar para vocês a mensagem que a gente leva para os meninos, no clubinho, nos presídios, nos hospitais, nas escolas. Eu quero lembrar para você, quero lembrar para mim. E eu estava lá no quarto pensando nessas coisas e falando, Deus, essa mensagem é maravilhosa. É o teu Evangelho. Então eu quero que você não pense que isso que eu vou falar é só para os meninos que estão lá perdidos. Porque essa mensagem nós precisamos. Porque nós precisamos checar a nossa conexão com Deus. A gente precisa rever o nosso relacionamento com o Senhor. Então eu quero começar lembrando você que você foi criado por Deus com muito amor. Eu quero que você pense em você agora. Que Deus formou você, que Deus criou você para ter um relacionamento com você. E que tudo que você e eu precisamos é Deus. E a gente busca tantas coisas para preencher esse vazio na nossa vida. Mas tudo que nós precisamos é desse relacionamento com Deus. Deus nos fez, nos criou perfeitos. Deus nos fez com amor. E Deus nos fez tendo planos para a gente. A gente pode até usar uma figura muito humana, né? Então desculpa aí a teologia fraca, mas Deus sonhou com você. Deus nos fez e nos ama com amor eterno. Deus nos fez e Deus se importa conosco. Deus nos fez e Deus quer ser tudo na nossa vida. Deus nos fez e quer ser o primeiro na nossa vida. Antes do nosso trabalho, do nosso ministério, dos nossos relacionamentos. Mas nós carregamos conosco um defeito que entrou, um vírus que entrou nessa criação perfeita, que nós sabemos que se chama pecado. E o pecado que contaminou a humanidade foi passando de geração em geração, e chegou em mim, chegou em você. É verdade? E nós temos esse coração rebelde. Você sabe que você tem um coração rebelde, um coração duro, uma tendência de sempre se afastar do Senhor, de sempre rejeitar a sua direção, a sua vida. Mas o Senhor enviou a providência para isso. E como disse o Tim Keller, que sempre prega sobre o Evangelho, ele fala, o Evangelho, ele não é o ABC da vida cristã, ele é o A a Z da vida cristã. E o Evangelho é essa resposta de Deus para o nosso problema. O Evangelho é o fato de que Jesus veio e recebeu sobre ele toda a condenação
que estava sobre a humanidade e sobre nós. Vamos pregar isso no nosso coração? Ministra isso no seu coração. Que Jesus já fez tudo. Que você não precisa fazer nada para conseguir essa salvação. Jesus já fez tudo. Que não é você ser uma pessoa trabalhadora, um evangelista, alguém ativo, que vai conquistar esse lugar junto ao Pai. Jesus já conquistou para mim e para você esse lugar do perdão completo, da liberdade completa diante do Pai. Toda maldição que um dia cairia sobre nós, Jesus levou naquela cruz. Ele recebeu o impacto da maldição pela desobediência da humanidade e pela minha e sua desobediência. Eu queria lembrar você disso essa noite, essa mensagem que você tantas vezes pregou. Eu quero que você pregue para você, que o Senhor te oferece perdão. Muitas vezes a gente se afasta de Deus e afastados ficamos, porque pensamos, quem sou eu para voltar para o Senhor? Com aquele mesmo pecado, com aquele mesmo problema, com aquela mesma dificuldade, como se a graça do Senhor não fosse suficiente para te lavar de todos os seus pecados. Nós não precisamos ficar desconectados do Senhor. Você não precisa ser uma terra árida. O seu coração não precisa ficar seco, porque o Senhor providenciou tudo o que era necessário. A morte de Jesus tem um efeito de eternidade. Aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, aquele acontecimento único, tem um efeito de eternidade, nos alcança hoje, continua nos alcançando e tem um impacto para toda a eternidade. Vocês se lembram que o Jesus que João viu em Apocalipse era como um cordeiro que havia sido morto? Eu fico pensando nisso. Por que ele não viu apenas um leão? O Cristo glorificado. Porque quando Jesus ressuscitou, ele ainda tinha as marcas da crucificação. Essa obra que Jesus fez foi definitiva, permanente. E há um poder, que é um poder que atua ainda hoje na nossa vida. Meus queridos, não são apenas os meninos de famílias desestruturadas, os meninos que usam drogas, os meninos que estão se prostituindo, os meninos que estão perdidos, que precisam dessa mensagem. Eu preciso e você precisa. Eu quero te lembrar que esse perdão está disponível para você. Eu quero te lembrar que você precisa confessar para o Senhor os seus pecados e crer que Ele te dá de presente esse perdão. E Ele te oferece de novo essa noite, porque o poder da cruz continua agindo hoje ainda, na minha vida e na sua vida. Então eu quero convidar você a se reconectar, a se ligar novamente, não confiando na sua força, não confiando no quanto você é bonzinho, no quanto você se comportou, porque Jesus não é Papai Noel, que fica notando se você foi um bom garoto, uma boa menina, se você merece ser abençoado, porque você não merece. Você pode ser o obreiro padrão da Mocidade para Cristo, você vai continuar não merecendo. Nós não merecemos, isso é graça, e essa graça está disponível para a gente agora. Nós temos que entender isso, essa ficha precisa cair, porque essa graça está estendida para nós, essa porta está aberta, você pode entrar por ela, e você pode falar: Senhor, me perdoa, eu quero me reconciliar com o Senhor, eu quero receber esse perdão, eu quero ficar em paz. Eu tenho certeza que eu estou falando para algumas pessoas aqui que perderam a paz, que carregam um fardo que não é um fardo leve do Senhor, que carregam um peso que não foi o Senhor que colocou, que o Senhor quer tirar esse peso do seu ombro essa noite. Vamos pregar para nós, vamos pregar esse evangelho para nós primeiro, para que o nosso trabalho seja consequência do fluir de Deus na nossa vida, até a vida daqueles que nós vamos alcançar. Por favor, não faça esse trabalho como um teatro, uma encenação. Não faça esse trabalho de uma maneira artificial. Pare de fingir.
para você e para os outros. Sabe por quê? Porque você não precisa fazer isso. Tudo o que você faz deve ser um fluir da sua vida com Deus, que está disponível para você, à distância da sua confissão, do seu reconhecimento. Apenas se coloque diante do Senhor. E eu quero convidar você a se alegrar no fato de que Jesus morreu na cruz por você. Senhor, restaure em mim a alegria da salvação. Senhor, me ajuda a entender isso que a Nani está falando, porque essas palavras ainda soam para mim repetitivas. Parece que caem numa terra seca, dura. Senhor, amolece meu coração e me faz entender aquilo que o Senhor fez por mim naquela cruz. E restaura em mim a alegria da salvação. O Senhor fez tudo, queridos. Isso nos dá tanta liberdade de estar na presença dEle, de não precisar ser aprovado pelas pessoas, de não precisar provar nada para ninguém. Isso nos dá tanta liberdade. Eu quero convidar você a ter essa liberdade de desfrutar desse perdão. E eu quero lembrar você que Jesus morreu, mas ressuscitou. E a vida que há em Jesus é tão poderosa que a morte não conseguiu contê-la. Paulo fala que é conhecer a Cristo, seus sofrimentos e o poder da sua ressurreição. O poder da ressurreição que fez com que a vida de Cristo explodisse e rompesse os grilhões da morte. E onde está a morte, a sua vitória. Isso significa duas coisas para a gente, pelo menos. Que esse poder da ressurreição está disponível para nós através do Espírito Santo. E se nós vivemos muito aquém, e se nós vivemos uma vida pequena, uma vida árida, uma vida sem esse fluir, uma vida sem autoridade espiritual, uma vida onde a gente finge que está tudo bem, mas não experimenta a vida em abundância. Vida em abundância não é vida sem problemas. A vida em abundância é essa presença transbordante do Senhor em nós. É porque não conhecemos o poder da ressurreição. Quem dera eu conseguisse falar disso melhor para vocês. E eu peço que o Espírito Santo vá interpretando para você e traduzindo para o seu coração de um jeito que você entenda. Porque faltam palavras para explicar. Então o poder da ressurreição está disponível para você. E você pode ter uma vida abundante em Jesus. E você pode experimentar isso numa dimensão que você ainda não experimentou. Isso significa outra coisa. Significa que nós sabemos o final da história. Amém? A história ainda não terminou. E se para você a sua história está muito difícil, eu quero lembrar para você que ela não terminou. A gente está só no meio da história. Porque o final da história é que, assim como Jesus ressuscitou, todos vamos ressuscitar. Nós teremos vida eterna com Ele. O final é maravilhoso. É um final de festa. É um final de bodas. É um banquete. É vida. A vida prevalece. Tantos sinais de morte, tantas notícias ruins, tantas lutas, tantas dificuldades. Até porque nós estamos numa guerra. Mas não terminou. Nós temos muitas batalhas, mas o resultado final da guerra já foi decretado. Nós teremos a vitória final. Amém? Eu quero que você guarde isso no seu coração. Sempre que você estiver falando de Jesus para alguém, sempre que você estiver fazendo um trabalho que Deus mandou você fazer e que é com você mesmo, lembre de pregar para você. Lembre de colocar um espelho diante de você. Isso que eu estou falando, eu estou vivendo. Essa vida que eu estou anunciando, eu experimento. Sabe por quê, gente? Eu tenho certeza que todos vocês aqui já conhecem pelo menos uma pessoa que já foi atuante, que já foi evangelista, que já fez a obra de Deus e que hoje está longe do Senhor. E eu fico assim, ou a pessoa não acreditava no que estava fazendo, não sei. Porque o nosso coração é desesperadamente enganoso e corrupto. Quando a gente menos percebe, a gente está se desconectando de Deus
E tudo que a gente está fazendo não é sincero. Então, eu quero convidar você a acreditar 100% no que você está fazendo. E a viver 100% essa realidade de Deus na sua vida. E se necessário for, receber Jesus como seu Salvador. Porque às vezes a gente está aqui, a gente é até líder, mas reconhece que não entendeu até hoje o Evangelho e não vive esse Evangelho. E eu quero fazer esse convite. Quero fazer esses dois convites. O primeiro é para você renovar essa entrega para Jesus. Fala, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor morreu por mim. Eu te agradeço porque o Senhor me deu acesso, Pai. Eu te agradeço porque eu tenho plena liberdade na sua presença. O Senhor pagou um preço. Eu te agradeço pelo dom gratuito da salvação. Alegra o meu coração com essa realidade. Então eu quero primeiro que a gente faça essa oração. Se você está com muito sono, fica em pé. Se você se sentir mais à vontade para orar assim, fica de joelhos ou fica sentado. Eu só não queria que você dormisse, tá bom? Eu queria que nesse momento a gente falasse com Deus. Eu quero te propor isso. Quero que você pense nesse Evangelho que nós pregamos. Quero que você se lembre que você foi criado para viver uma comunhão íntima com o Senhor, para viver essa realidade todos os dias da sua vida. E se hoje o seu coração está como uma grama seca, marrom, quando você olha para você e você percebe que você se fechou para a fonte que abastece seu coração, que você perdeu essa conexão, eu quero te convidar a resolver isso agora. Não deixa para amanhã. Fala, Senhor, eu quero ser verdadeiro, eu quero ser sincero em tudo aquilo que eu falo. Então nessa noite eu reconheço que o Senhor fez tudo por mim. Eu reconheço tudo aquilo que o Senhor fez, a sua maravilhosa obra de salvação. E eu quero, Senhor, nesse momento, Senhor, receber o teu perdão. Eu confesso que eu preciso do Senhor e eu me rendo a Ti nessa noite. Eu me rendo, Senhor, ao seu convite. Eu me rendo ao seu convite para beber a água da vida. Essa água que quem bebe nunca mais vai ter sede. Sim, Deus me perdoa, Senhor. Meu coração é tão rebelde. Quando eu menos percebo, eu já estou longe, Senhor. Perdoa a dureza do meu coração. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo e me coloco agora diante do Senhor, totalmente dependente da sua graça. E quero receber esse perdão que é poderoso e que age na minha vida hoje ainda. Como a sua palavra fala, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E nós cremos no seu poder para fazer isso, Senhor. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor inunde o meu coração com a tua vida. Eu oro, Senhor, para que o meu coração seja como um rio, Senhor, de águas correntes, Senhor. E que a vida do Senhor possa transbordar para dentro de mim, porque isso é o que importa, Senhor. Todo o resto é consequência, Senhor. Jesus, eu não quero me esconder por trás do trabalho. Eu não quero me esconder por trás de títulos, por trás do ativismo. Eu não quero me esconder fazendo coisas como se isso fosse resolver o nosso problema. O meu problema com o Senhor está na cruz de Jesus. E eu quero reconhecer isso essa noite, Senhor. Eu quero reconhecer que a única coisa que eu preciso é isso, é do teu perdão. Do teu perdão, então me perdoa, Senhor. Eu recebo o teu amor, eu quero me conectar, eu quero me sentir de novo em paz contigo. Eu quero me sentir novamente livre na sua presença, Senhor. E eu oro para que o Senhor venha inundar meu coração, para que o meu trabalho seja fruto da minha vida contigo, para que tudo aquilo que eu faço na missão, Senhor, seja resultado dessa comunhão com o Senhor, como um ramo que está ligado na videira e que dá frutos porque essa seiva, essa vida flui através de mim. Eu oro, Deus, para que os frutos que eu tenho dado sejam frutos de Deus, frutos que permanecem, porque são frutos gerados pelo Senhor na minha vida, Senhor. Mas eu reconheço, Deus, quantas vezes, Deus, eu dou as costas para o Senhor. E Deus, nessa noite, eu estou aqui diante de Ti, do jeito que eu estou, Senhor. Eu não tenho nada para justificar, não tenho desculpas para dar. Eu tenho apenas esse pedido de perdão.
e o teu perdão para receber. Eu agradeço, Senhor, porque esse evangelho que nós anunciamos lá fora é um evangelho que continua operando no nosso coração, na nossa vida, no nosso ser. E eu oro para que isso seja real para mim, Senhor. Que isso seja real, que não seja uma teoria, uma mensagem decorada, uma coisa sem sentido, mas que seja real, Senhor. Que seja real e que possa transbordar no nosso coração, Deus. Transbordar, Deus, a tal ponto de que as outras pessoas vão ver essa vida em nós e que vai ser uma coisa natural, Senhor, porque o Senhor vive em nós, porque o Senhor vive e vive em nós, Deus. Que nós nos alegramos na sua salvação, Senhor, e entregamos ao Senhor a nossa vida, Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero agora que a gente tenha um segundo momento, que é a linda promessa do Senhor para nós, que é o Espírito Santo. Eu às vezes fico me perguntando se a gente está fazendo a obra de Deus na nossa força ou na força do Espírito Santo. Isso já foi falado aqui no Evas. Quando a Bíblia fala de ser cheio do Espírito Santo, ela fala de dois aspectos. É um cheio que a gente busca e que Ele nos enche, e é o cheio de um dia a dia, de busca e santificação e de cultivar a comunhão. E eu gostaria que a gente fizesse isso agora, e buscasse o Senhor, e falasse com o Senhor a respeito do Espírito Santo, que é o poder da ressurreição dentro de nós. Não é para você fazer a obra do Senhor com o tanque vazio, sabe? Ou com um pneu murcho, um pneu descalibrado, sem força. Existe uma bomba atômica dentro de nós, chamada Espírito Santo. Queridos, muito cuidado para não ficarem acostumados com o trabalho e fazer a obra sem nem lembrar de orar, de buscar o Senhor juntos, de invocar a presença de Deus, o reino de Deus. Eu quero insistir com vocês, querida NPC, sejam zelosos na oração, na busca do Senhor, nessa presença, nesse reino, como nós cantamos, todos os dias. E quando você pisar na bola, que vai pisar na bola, corre rapidamente, fala: Senhor, eu estou aqui de novo, vamos lá, eu quero, Senhor, mais de Ti na minha vida. E agora eu queria pedir para todo mundo ficar em pé. Que você também faça essa oração. Todos, eu gostaria que todos vocês falassem com o Santo Espírito de Deus. Falar: Senhor, enche minha vida da Tua plenitude, da Tua virtude. Enche-me, Espírito Santo, para cada dia, para aqueles dias onde eu vou ter que falar, onde eu vou ter que levar um estudo, que eu vou ter que pregar, mas naqueles dias em que eu preciso conviver na minha casa, com a minha família, e eu percebo que quando eu estou desligada do Senhor, eu falo as coisas erradas, eu começo a agir na minha carnalidade. Eu preciso do Senhor todos os dias, Deus, para as grandes causas e para as pequenas causas do dia a dia. Eu preciso, Espírito Santo. Eu quero, Senhor, já com essa convicção de que o Teu sangue me purificou de todos os meus pecados, com a convicção de que o Senhor habita em mim, que o Senhor é uma realidade presente em mim. Eu oro a Ti agora, Espírito Santo, enche-me de Ti. Enche-me da realidade do reino de Deus. Enche-me, Espírito Santo, para que tudo aquilo que eu faço seja um reflexo da Sua vida em mim. Pois o meu reservatório sozinho ele seca. Eu não tenho forças, eu não tenho vida em mim, Senhor, mas a Tua vida flui através de mim. Então enche-me, Espírito Santo. Enche-me, Senhor, de Ti. Essa oração você precisa fazer, eu não posso fazer por você. Eu quero que você convide o Senhor para trabalhar o seu coração de uma maneira mais plena, para estar trazendo para você esse desejo de caminhar com Ele todos os dias, de ouvir a Sua voz, de viver nessa realidade. Especialmente se você está aqui ou chegou aqui cansado,
com muitas perguntas, talvez dolorido de tanto levar pancada. Quero que você se coloque agora diante do Senhor e fale: Espírito Santo, vem. Vem e faz aquilo que só o Senhor pode fazer no meu coração, na minha alma, na minha mente. Age, Senhor. Age no meu coração, Senhor, para que aquilo que eu faço seja um reflexo da sua vida em mim. Quero dar liberdade para você. Fala com o Senhor. Fala com o Santo Espírito. Vem, Senhor. Enche meus nossos. Queremos viver, Senhor, plenamente, Deus, tudo aquilo que ensinamos, tudo aquilo que pregamos, tudo aquilo que cremos, ó Deus. Queremos viver, Senhor. Queremos experimentar, Senhor. E queremos desfrutar para compartilhar, Deus, com autenticidade, com sinceridade de coração, Senhor. Oh, Deus. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova os corações essa noite, Deus. Eu sei que o Senhor tem um plano e um propósito para